Olá, vamos corrigir a nossa lista do dia 26/5. É da página 26 do nosso livro e nós vamos começar com a questão 22. Nessa questão, nós temos aqui a molécula de um colesterol. E aí, sabemos que colesterol são gorduras. Na letra A, ele pergunta para nós qual é o grupo funcional. Aqui nós temos um hidroxila ligado a um carbono que é saturado. Saturado significa que possui o carbono todas as ligações simples. É a função álcool. É a característica principal desse grupo. Por enquanto, não se preocupem, porque nós ainda vamos estudar os grupos funcionais orgânicos oxigenados. Na letra B, ele pede para nós assim: o que será mais relevante para a sua solubilidade em água? O grupo OH, que é hidroxila, ou a longa cadeia de átomos de carbono? Então, nós sabemos que a água é um composto polar e que tem ligações de hidrogênio. Então, para ser solúvel, ele tem também ter essas características. E o ponto onde nós temos isso é essa hidroxila, que ela também dá o polo e tem ligações de hidrogênio. Então, a solubilidade, a parte que é relevante é essa hidroxila, para ela ser solúvel em água. Os dois são polares e os dois têm ligações de hidrogênio. Agora, nós não podemos esquecer que temos um composto muito grande. A tendência dele, porque possui muitos carbonos e hidrogênio, é ser apolar. Esse composto ele é classificado como apolar, mesmo tendo a hidroxila como um polo. Na letra C, ele pede a fórmula da molécula. Aqui nós temos carbono, hidrogênio e só um oxigênio. Os carbonos é fácil. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Os nossos hidrogênios, eu já coloquei para vocês as quantidades em cada carbono que existem. Então, fica fácil para a gente contar. Então, ó, 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, aqui não tem, ó, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 34, 37. Aqui eu já contei, então vamos contar aqui, ó, 37, 39, 40, 41, 40, desculpa, 42, 43, 44, 45 e 46. E um oxigênio. Então, é C27, H46, O. No último, ele pede para nós classificarmos a cadeia. Essa é uma cadeia mista, porque ela tem parte aberta e fechada, ramificada. Ela é insaturada, ela é toda homogênea e ela existem essas ramificações, certo? Então, na questão 22, nós já corrigimos e vamos passar para a questão 23. Nessa questão 23, fala assim, ó, indique qual das substâncias deve apresentar maior temperatura de ebulição e qual é mais solúvel em água. Primeiro, maior temperatura de ebulição. Nós temos que olhar a força intermolecular, se tem ligação de hidrogênio, se é de polo, né? Se tem essas diferenças, e também a massa da molécula. Então, primeira coisa, temperatura de ebulição. Aqui eu tenho um carbono e hidroxila. Aqui eu tenho dois carbonos. Aqui eu tenho 3 carbonos e um hidroxila. Então, vamos observar que essa tem a maior massa, maior cadeia. E, além disso, tem a hidroxila. Então, a hidroxila tem ligações de hidrogênio. Então, consequentemente, eu tenho essa letra C aqui, ó, como maior massa, maior cadeia e tem a ligação de hidrogênio. Então, a maior temperatura dessa cadeia. Em relação às demais, nós temos em relação qual é mais solúvel em água. É a letra A. É uma molécula pequena, tem hidroxila, né? Então, ela é mais solúvel em água. Tem ligações de hidrogênio. Para ser solúvel em água, a cadeia tem que ser pequena e tem que ter ligações de hidrogênio também para facilitar essa solubilização. Aqui eu tenho o metanol, um álcool de apenas um carbono aí. Essa letra B, ela é um hidrocarboneto.
Esse hidrocarboneto ele vai ter uma temperatura de ebulição menor do que do álcool, porque o álcool possui essa hidroxila, certo? E para ser solúvel em água, ela não pode, porque é um composto apolar. Na questão 24, nós temos essa estrutura aqui, dessa cadeia. Ela é um composto orgânico, classificado aí em relação à presença de enxofre, nós chamamos de tiocompostos. Esse composto, na letra A, ele afirma assim que a fórmula molecular é C6H10S2. Não é H10, é H12. Se nós formos contar aqui, ó, eu tenho três hidrogênios aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, um aqui, dois aqui. Então, quando nós contamos, eu tenho, olha só, 3, 5, 7, 9, 10, 12. Então, não é 10 hidrogênios, e sim 12 hidrogênios. Então, é falsa. Na letra B, fala para nós que a massa molar é 119 gramas, não é 119, é 148. Como é que eu sei disso? No próprio texto falou para nós. Se eu tenho 6 carbonos, acabamos de fazer, cada carbono tem massa 12. Se eu tenho 12 hidrogênios, cada um tem massa 1. Se eu tenho 2 enxofre, cada um tem massa 32. Aí é só a gente fazer a multiplicação pelas quantidades e fazer a somatória. 72 mais 12 mais 64 dá 148 gramas por mol. Então, a letra B é falsa. Na letra C, ele fala para nós aí em relação à porcentagem. Então, 148 gramas, que a massa total está para 100%. O enxofre, acabamos de fazer aqui, ó, tem 64 gramas, está para X. Quando nós calculamos, ele vai dar um valor aproximado de 43%. Então, ela é verdadeira, essa alternativa C. Na letra D fala que apesar de presente no alho, é uma substância inorgânica, pois tem enxofre em sua estrutura. Não, ela tem enxofre, mas ela é classificada dentro dos tiocompostos, que é um composto orgânico que tem presença de enxofre. Então, ela é falsa. Na letra E, a substância é formada por moléculas de geometria plana, como indica a sua fórmula. Nós já estudamos isso dentro da hibridização. A única parte plana da molécula é onde eu tenho essa dupla, que tem a geometria de trigonal plana. O restante da molécula, dos nossos outros carbonos, da hibridação sp3, que é a geometria tetraédrica. Então, só na dupla que é plana. Então, ela é falsa. Aí, agora nós temos a questão 25. A nossa questão 25 fala para nós fazermos uma representação da nossa equação química do que ocorreu aqui, que foi o Euler, né? Fez a comprovação de dentro de um laboratório, pegar um composto inorgânico e transformar ele, nesse caso que foi feito por aquecimento, em um composto orgânico. Então, nós apenas escrevemos a fórmula, né, a forma química que nós temos de nos comunicar. No próprio texto, ele falou que houve essa síntese, usou o cianato de prata, que é o primeiro composto, reagiu com um cloreto de amônio. Essa reação foi por aquecimento, pirólise, olha o nosso triângulozinho, formou ureia. Ele não completou falando que também teve a formação do cloreto de prata, mas quando nós fazemos a reação, a gente tem que pensar ela por completa. Olha só, um carbono, um oxigênio, dois nitrogênio, quatro hidrogênios e quatro hidrogênios. O que sobrou para mim? O Ag e o Cl. Então, nós temos o cloreto de prata. Tá? Então, a reação completa da questão 25 é essa aqui. A questão 26 eu não deixei para vocês, mas eu vou corrigir, está na sequência, ela é bem facinha. Aqui fala para nós que, de acordo com os nossos conhecimentos sobre ligações químicas, sabemos que o carbono possui 4 elétrons na camada, né, na última camada de valência aí. Na letra A, para seguir o modelo de octeto, o átomo de carbono perde elétrons, ganha elétrons ou eles compartilham? Nós sabemos que eles compartilham com ele mesmo, próprio carbono com carbono, e com os ametais. Letra B. Qual é a natureza
da ligação química do átomo de carbono com os metais, ligação covalente, que é uma ligação de empréstimo de elétrons, né, que nós trabalhamos aí. Agora, a última questão é sobre o DDT. O DDT, o nome dele é dicloro, ó, dicloro, difenil, tricloro, etano. Aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono, é o nome dele. Por que essa sigla DDT? O primeiro D é do dicloro, o outro D é do difenil e tricloretano. Tanto é que a gente tem o termo dedetizar e detetizar, com D e com T. Então, o dedetizar é por causa do uso do DDT. Aqui eu também tenho uma estrutura em traços, e aí ele pede assim para nós na letra a fórmula molecular. Quantos átomos de carbono, hidrogênio e cloro? Carbono, olha tanto que é fácil. Eu tenho 6 aqui, 12, mais um aqui, 13, mais um, 14. Hidrogênio, eu só vou ter nesses extremos, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aqui, 9. E eu tenho 5 cloros no total. Na letra B, pede para nós assim: de acordo com a variação de eletronegatividade na tabela periódica, discuta como seria a polaridade das ligações. Isso significa de um elemento para outro elemento. De carbono para cloro, de carbono para hidrogênio. Já coloquei aqui para você observar. Carbono e cloro, carbono e hidrogênio são elementos diferentes com eletronegatividade diferente. Então, essa ligação que existe entre esses elementos, elas são polares. Letra C. Sabendo que compostos insolúveis são mais persistentes no meio ambiente, o que pode dizer essa persistência do DDT? Teve aluno que teve dúvida em relação a isso. Deixou até para mim um questionamento no fórum. Então, vamos lá. Eu tenho uma molécula grande, apesar de ter os cloros, ela tem a tendência de ser apolar. Quando pergunta para nós, compostos insolúveis são mais persistentes no ambiente, significa que está se relacionando, se referindo à água. Se não estiver escrito essa parte dessa pergunta, é porque está se relacionando com a água. Essa solubilidade, por que é persistente no ambiente? Porque não solubiliza com a água. Então, ela é uma molécula grande, pouco polar, né? E ela é praticamente insolúvel, por isso que é persistente no ambiente. E a última fala para nós classificar o único carbono que não faz parte da cadeia aromática, não faz parte disso aqui, e nem esse carbono que está com cloro. Então, o único que sobrou para nós foi esse. Então, ele é terciário. Foi o que pediu para nós nessa classificação. Finalizamos a correção da lista, né, do dia 26, que nós tivemos aí, que foi semana passada. Se ainda permanecer alguma dúvida, deixa no fórum que eu auxilio vocês. Um abraço, grande saudade de vocês.